Tá difícil se relacionar? Tem uma insegurança lá no fundo? Talvez por um lado de medo, desespero completo, de pequenos sinais que possam parecer abandono ou rejeição. Ou então, medo pro lado contrário, de não cheguei muito perto, eu preciso do meu espaço, eu quero ser autônomo, independente, e não chega muito perto não. Ou ainda, no caos. Uma hora é uma conexão desesperada, com muito medo de abandono, uma dependência emocional, versus não quero ninguém, sou melhor sozinho, fica longe de mim. Tudo isso se alternando em extremos. Talvez isso, que popularmente as pessoas chamem de carência ou frieza, autossabotagem, dedo podre, na verdade seja sistemas nervosos fazendo o melhor possível para se proteger, para se adaptar a ambientes em que os vínculos não eram tão seguros quanto precisavam ser. Se você ainda não me conhece, eu sou Andressa Quedinal, psicóloga clínica, trabalho com regulação emocional informada por trauma e trabalho em construção de vínculos seguros. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a matriz que governa a lente pela qual as pessoas se relacionam. É a teoria dos estilos de apego. A gente vai começar falando sobre o que é apego, quais são os 4 estilos, como eles afetam a sua vida e como desenvolver um estilo de apego seguro. Então fica comigo até o final para você identificar os seus estilos de apego, bem como com as pessoas com quem você se relaciona, e isso ajude a vocês se relacionarem melhor. Para entender a teoria de apego de John Bowlby, a gente precisa entender que somos seres sociais. Somos primatas sociais e nós necessitamos de vínculo, desse apego para sobrevivermos. Então, termos alguém com quem a gente possa ter a ressonância emocional, que a gente se sinta segura, seguro, é essencial. É uma questão de sobrevivência. E a ciência psicológica já comprovou isso em inúmeros experimentos. A nossa necessidade de conexão emocional é uma necessidade tão básica quanto a de se alimentar e de beber água. Todos nós já fomos um bebê recém-nascido. Se você já viu um bebê recém-nascido, ou imagine um, ele mal consegue segurar a própria cabeça. Ele é absolutamente indefeso e incapaz de garantir a própria sobrevivência. Esse bebê, que todos nós já fomos, dependemos de alguém para cuidar de nós. E esse cuidado vai além do cuidado físico e da proteção. Então, se você está aqui vivo, viva, vendo este vídeo, é porque pessoas cuidaram bem o bastante de você para que você possa ter passado por essa fase tão vulnerável quanto a de ser um bebê. Então, o universo de nós, enquanto bebês, é muito atrelado a nossos cuidadores. A gente se sintoniza com eles e se adapta ao ambiente que eles nos proporcionam. Nosso cérebro tem um sistema de apego que funciona como um radar, constantemente se perguntando se você está aí para mim, eu posso confiar em você, você estará aí caso eu precise. E é a forma como os cuidadores primários e as pessoas com quem a gente se relacionou ao longo da vida responderam a essa pergunta que vai definindo nossos estilos de apego. Cada estilo de apego é uma adaptação brilhante ao que o ambiente pôde proporcionar de segurança, de acolhimento, de ressonância, de corregulação, de conexão emocional. Então vamos olhar para esses estilos de apego sem julgamento, com um olhar compassivo e de curiosidade, de compreensão. Nós temos, nos estilos de apego, 2 grupos maiores: o apego seguro e o apego inseguro. O apego seguro, aquela resposta fundamental, eu posso contar com você se eu precisar, foi consistentemente ou bom o bastante para ser um grande sim, com certeza. No inseguro, a resposta foi não de diferentes formas. Nós temos dentro do apego inseguro o ansioso, o evitativo e o desorganizado. Aqui essa nomenclatura pode variar de acordo com a literatura. Nesse vídeo eu vou falar esses, que é o que aparece com mais frequência na internet. Então, pessoas que têm um estilo de apego seguro, elas sentem que podem contar com elas mesmas e com as pessoas. Então elas conseguem tanto se vulnerabilizar para se conectar com alguém, quanto sentir que não precisa daquela pessoa. Então há esse equilíbrio entre autonomia e vínculo. Ela teve experiências que mostraram que ela não precisa temer a proximidade emocional ou a proximidade até física de outras pessoas, que ela pode sim contar, que ela pode estar vulnerável. E isso aumenta tanto a autoconfiança quanto a possibilidade de confiar em outra pessoa. Então, uma pessoa que desenvolveu um estilo de apego seguro sente que tem valor e que o mundo é seguro bastante, relativamente seguro, para se vulnerabilizar. Ele teve experiências sólidas o bastante para ter aprendido que sim, ele pode confiar. Agora vamos falar dos estilos de apego
inseguros. Começando pelo inseguro ansioso. Aqui, os cuidadores, o ambiente, ele foi inconsistente. Se no seguro havia uma estabilidade, uma consistência, uma previsibilidade, aqui, às vezes, é correspondido, às vezes é intrusivo, às vezes é ausente. E o sistema nervoso aprendeu o quê? Para garantir o cuidado, para garantir o sim, aquela resposta fundamental, preciso soar um alarme grande. Se eu soar um super alarme, vão vir caso eu precise. Essas pessoas ficam hipersensíveis para qualquer sinal que possa soar como um perigo para a relação. Muitos estímulos, muitas situações podem parecer potencial abandono ou rejeição. É aquela pessoa que parece um pouco desesperada, ansiosa, que fica com angústia, agoniada e soa esse alarme nessa tentativa de restabelecer a conexão. Quando a conexão parece garantida, acalma. O estilo de apego evitativo, ele é mais frio e distante aparentemente, porque ao longo daquele desenvolvimento, ele foi entendendo que quando ele pedia conexão, ele era sistematicamente rejeitado ou negligenciado. Então ele foi aprendendo que ele precisava ser autossuficiente, que não poderia contar. A resposta àquela pergunta de posso contar com você se eu precisar é não. Então é melhor eu aprender a me virar sozinho, e para evitar a dor de rejeição é melhor eu nem pedir por conexão. Aqui eu queria fazer um parênteses, porque quando a gente está falando de estilo de apego, a gente está falando não só de parceria romântica. Muito da pesquisa na psicologia de estilo de apego foi voltada para parceria romântica. Mas hoje em dia isso já se diversificou e a gente nota que existem estilos de apego para as relações humanas. E pensando em relações românticas, existem pessoas que não querem, que não se interessam por relações românticas, mas é diferente do evitativo. O evitativo, ele não quer conexão por medo. A pessoa que não se interessa por relação romântica não se interessa mesmo. Não é que ela tenha medo, ela se sente segura. Ela sabe que a resposta seria um possível sim, ou provável sim, mas ela não quer. Então, o evitativo tem medo da aproximação. Ele se sente mais seguro quando ele sabe que pode contar só com ele mesmo, porque provavelmente em momentos importantes ele precisou ser autossuficiente, quando ele precisava poder contar com alguém. O evitativo, ele deseja o amor, mas quando vem uma conexão mais próxima, ele vê como uma ameaça à sua autonomia. De terceiro estilo de apego inseguro é o desorganizado. Aqui, a mesma figura de apego dava amor e também violência, abuso. É como se o mesmo lugar em que você vai se proteger é o lugar que te maltrata. Você quer correr pro colo da sua mãe, do seu pai, do seu cuidador, só que é desse colo que você está precisando fugir. Isso deixa um caos interno. Então a pessoa fica em dois extremos de conexão desesperada e independência total, fria e distante. É difícil se sentir seguro em qualquer estado. É como viver com um intenso cabo de guerra interno em que tem um desespero pela conexão. Quando consegue a conexão, tem um terror, um medo horrível dessa mesma conexão, porque essa fonte de amor foi fonte de violência. Gostaria de tirar alguns mitos da teoria do apego. Quando John Bowlby cunhou essa teoria, ele dizia que era até os 2 anos de idade, do 0 aos 2, quando a gente nem se lembra o que aconteceu, que marcava o nosso corpo para sempre. A gente descobriu que calma, não é nada disso. A gente muda sim o nosso estilo de apego de acordo com o que a gente vai vivenciando e nós podemos ter mais de um estilo de apego a depender das relações, dos vínculos que foram se formando. E talvez com um cuidador você teve um estilo de apego mais ansioso, com outro mais evitativo, e na sua vida adulta, se alguém se aproximar e te lembra um ou outro, você vai responder com aquele estilo de apego correspondente. Então a gente tem que perceber, em cada relação, tá ativando qual tipo de apego e entender que isso não é gravado para todo sempre. Nós temos neuroplasticidade e aprendemos com as relações. A ideia é a gente poder aprender a segurança e nos relacionarmos com pessoas que permitam essa segurança. Então, sim, nosso estilo de apego, ele é formado muito cedo, ali 0, 1, 0, 2 anos, e ao mesmo tempo é formado ao longo de toda a vida e ele pode mudar e nós não estamos fadados a apenas um tipo. Nós podemos transitar dentro desse espectro de seguro para inseguro, sendo o estilo mais extremo do inseguro desorganizado. Então, para o nosso cérebro social relaxar, a gente precisa estar em relações que tenham essas características que eu vou falar agora. Precisam ser
consistentes, disponíveis, responsivos, previsíveis. Quando uma pessoa encontra alguém que traz essas características para a relação, de consistência, de responsividade, de previsibilidade, nosso sistema nervoso começa a poder se sentir mais seguro. E cuidado, se você está acostumado com um estilo mais inseguro, talvez você confunda angústia e ansiedade com amor e paixão. E quando você encontrar um lugar seguro, você sinta um certo tédio e pensa que talvez isso não seja amor. Quando na verdade o que você está chamando de amor é um ambiente inseguro. O amor, ele tende a ter respeito. Ele é previsível, ele é consistente. Tentar consertar alguém que é inconsistente ou ambíguo, o que faz muito mal para o nosso sistema nervoso, tentar consertar essas pessoas vai fazer muito mal para a gente. O ideal é a gente buscar alguém que seja disponível, consistente, seguro e responsivo, ou seja, nos valida, corresponde. Então, como se curar de um estilo de apego inseguro? Busque relações seguras de maneira intensa, com muita quantidade. E pode ser amigas, terapeutas, colegas, professores, mentores, pessoas que façam o seu sistema nervoso aprender que aqui é seguro. E se valide. Também valide a pessoa com quem você se relaciona, seja romântico ou não. Por exemplo, se você tem um estilo de apego mais ansioso, valide o seu sexto sentido mais sensível para rejeição. Fala, poxa, isso dói. E algo ali aconteceu mesmo, o seu radar é mais sensível. Mudou algum padrão? E aí aprende a fazer algumas pausas para você se regular antes de cobrar intensamente a sua parceira, seu parceiro. Se você é um pouco mais evitativo, respeite, honre o seu desejo por autonomia e ao mesmo tempo tenha a coragem de fazer ações opostas, de aos poucos ir se vulnerabilizando, permitindo que essa pessoa vá entrando. E dói um pouco, porque a gente está indo contra o nosso instinto de medo que está em alerta. E se você tem um estilo de apego desorganizado, acho que seria muito interessante você buscar uma teoria informada por trauma, em que você possa desenvolver habilidades de regulação emocional, de afetividade interpessoal e endereçar todas essas invalidações traumáticas, negligências, traumas por omissão, que é quando o que a gente precisava ter tido não teve, às vezes até o trauma por comissão, que é quando houve atos de violência. O ser humano, como eu falei no começo, é um ser social. Nós nos ferimos nas relações e é nas relações que nós nos curamos. Não tem nada mais perigoso, ao mesmo tempo, não tem nada mais maravilhoso para um ser humano do que outro ser humano. Curar as nossas feridas de apego dá trabalho, exige paciência, coragem e muita compaixão. Exige que a gente tolere desconfortos. E é aqui que a autocompaixão vai ser muito maravilhosa para esse processo em todo. Você merece a segurança de ser amada, amado exatamente como você é. E também aprender a amar a outra pessoa em sua totalidade. Se esse conteúdo foi interessante para você, deixa um like e compartilhe com alguém que você imagina que possa se beneficiar das informações aqui trazidas. Obrigada, um abraço e até o próximo vídeo.